commencer par les secrets. Oui. Primeira fase da dieta do Dr. Pierre. Voilà, quel est le secret de la première phase de votre régime, l'attaque? La première phase, c'est très court, très efficace. Curta e eficiente. Uma fase curta e eficiente. 72 aliments riches en protéines. Com seus 72 alimentos ricos em proteínas. Certo. No livro tem esses 72 alimentos permitidos. Dans le livre, vous avez. Sim, dentro do livro tem todos os alimentos. Le poulet, la viande, le poisson, les œufs, les fromages blancs, les jambons, tout ça le soja, tout ça est possible. Então aqui a gente tem alguns exemplos desses alimentos. Exatamente. Proteínas. Et le secret, c'est à volonté. Então, o que ele explica que aqui você tem, você pode, na primeira fase, consumir o frango, a carne vermelha, o peixe, os frutos do mar em geral, presunto magro, peito de peru, leite, queijo cottage, que não tem calorias, é 0% caloria. Você tem os ovos, você tem laticínios, o leite, o tofu. Você tem também tofu e outras proteínas de soja. Podem ser consumidas à vontade. Esse é o segredo, você pode consumir. Le secret, c'est à volonté. Esse é o segredo. O segredo é consumi-los à vontade. Que maravilha! E nessa fase, então, não entra nenhum alimento que tenha carboidrato. No carboidrato. No carboidrato. Ok. E para beber? To drink? To drink water, soda light. Tea, green tea. O chá, então. Chá verde, refrigerante zero e muita água. E muita água. Vinho. Du vin. Quand est-ce qu'on peut boire du vin? Troisième phase. A partir da terceira fase. A gente já falou da primeira fase, então agora a gente vai para a segunda fase. Quais são, então, os alimentos que a gente pode consumir na segunda fase? Você diz quels sont les aliments qu'on peut consommer na deuxième phase? Dans la deuxième phase, on garde tout ce qu'on avait dans la première, tous les aliments riches en protéines, et on ajoute 28 légumes. Na segunda fase, a gente fica com todos os alimentos, né? A gente mantém todos os alimentos da primeira fase e a gente acrescenta os legumes e verduras. Les tomates, la salada. Alface, tomate, todos os alimentos, os legumes em geral. Frutas também? Não frutas. Então apenas legumes e as saladas, as hortaliças. Certo. E continuamos com as proteínas. Isso. As proteínas continuam à vontade? Les protéines sont toujours à volonté? E les légumes também. Também. As proteínas e os legumes continuam à vontade na segunda fase. Onde entram, então, azeite de oliva? Quand est-ce qu'on met de l'huile d'olive dedans? A gordura. Les graisses. Quand est-ce que les graisses sont introduites dans votre régime? On a le droit à 2 cuillères à café de soupe quand il y a les légumes, à la phase 2. Já na fase 2, ele dá direito a 2 colheres de sopa para você misturar de óleo, de azeite, para você misturar, fazer o vinagrete e na salada. Saladinha. Fritura não pode. Não. Nem pensar. Afinal, a gente está falando de uma dieta, pode tanta coisa, mas fritura, nem pensar. Então, essa é a fase 2. Quanto tempo a pessoa tem que permanecer na fase 1 e na fase 2? Quelle est la durée de la phase 1 et de la phase 2? La phase 1, ça va de 3 jours à 7 jours selon le poids que vous avez à perdre. Em função do peso que você quer perder, na fase 1, pode durar entre 2 e 7 dias. 3 e 7. 3 e 7. Oui. Tá. E na fase 2? E na fase 2? 1 kilo par semaine. 1 quilo por semana. Je prends un exemple. Por Quelqu'un qui veut exemplo, perdre 10 kilos. alguém que quer perder 10 quilos, Il va perdre 2 kilos pendant les 4 premiers jours de la phase d'attaque. nos 4 primeiros dias da fase de ataque, ele já vai perder 2 quilos. C'est-à-dire, et après, pendant la phase de croisière, 1 kilo par semaine, c'est-à-dire 8 semaines, 8 kilos. E depois, na fase de ataque, ele vai perder 1 quilo por semana. Ou seja, vão faltar aí 8 quilos, né? Então, 8 semanas. Total, 10 kilos, 1 mois, 2 mois. No total, ele terá perdido 10 quilos em 2 meses. Uau! C'est la moyenne. Essa é a média. É a média. Então, nessas 2 primeiras fases. Nessas 2 primeiras fases. Aí, vamos então para a terceira fase, que é uma fase importante também.
Vamos falar então da terceira fase. Partons à la troisième phase? Oui. La troisième phase commence quand on a atteint le juste poids. Então, a terceira fase, a consolidação, ela começa quando você já atingiu ao peso ideal. Tá. Cette troisième phase, elle va durer 10 jours pour chaque kilo que vous avez perdu. E essa terceira fase, ela vai durar 10 dias por peso perdido. 5 kilos, 50 jours. 10 Ou kilos, seja, você perdeu 5 quilos nas duas primeiras fases, a sua fase de consolidação vai durar 50 dias. Ok. Digamos que você perdeu 10 quilos nas duas primeiras fases, a sua fase de consolidação terá uma duração de 100 dias. E quais alimentos a gente pode colocar nessa terceira fase? Pendant la troisième phase, on garde les aliments de la phase d'attaque, les protéines, on garde. Mantém as proteínas, On garde. mantém os legumes, Toujours quantité libre. sempre à vontade. Tá. On ajoute 2 fruits par jour. Acrescenta-se 2 porções de frutas Tous por les dia. fruits, sauf la banane et le raisin. Qualquer fruta, com exceção da banana e da uva. Ok, olha que bacana. On ajoute 2 tranches de pain complet, intégral. Acrescenta-se também 2 fatias de pão integral, Tá. todos os dias. On ajoute des fromages. Queijo, Une qualquer portion queijo. tous les jours, une portion par jour. Todos os dias também uma porção de 40 gramas de queijo por Qualquer dia. queijo. Qualquer queijo. Ça fait à peu près 2. Mais ou menos 2 fatias de queijo, 2 fatias de pão integral. Ok. E por que não banana e uva? E por que pas banana e raisin? Parce que c'est trop sucré. Porque é muito calóricos. São muito Tem um calóricos. índice glicêmico mais alto. Si. Então é por isso. Il y a beaucoup de fruits, ananas, il y a tous les fruits, c'est beaucoup de fruits. Ça, c'est 2 exceptions. Na verdade, ele fala que todas as frutas, muitas frutas, têm açúcar, né? Contém açúcar, mas a banana e a uva contém muito mais. Ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours, ça. Hein. Et 2 fois par semaine, une portion de féculents. Feijão. 2 vezes por semana, então, você pode acrescentar uma porção de feculentos, né? Feijão. Ou bien, Tá. au choix. Et 2 fois par semaine, un repas de gala. Então, 2 vezes por semana você acrescenta arroz, feijão, O arroz o integral. arroz integral, o feijão. E 2 vezes por semana ainda, você tem direito à refeição de gala. A refeição de gala. Alors, O que refeição seria de a gala? refeição de Ça gala? veut dire- Qu'est-ce que c'est que Ça veut dire- le repas de gala? Ça veut dire une entrée libre. Isso quer dizer uma entrada livre, Quel que soit, qu'est-ce qu'il veut. Hein. Même le foie gras, tout ce qu'il pode veut. ser foie gras, salmão, o que você quiser. Tá. Un plat principal libre. Um prato principal livre, Ça peut être une feijoada, livre ça peut escolha, être ce que vous voulez. feijoada, o que você quiser, pizza, churrasco Un dessert libre. e uma sobremesa também livre. Doce, pode ser doce. Doce, você escolhe o doce que você quer comer. Et un verre de vin. E aí entra o vinho, Ah. Voilà. uma Quantas vezes? taça. Uma taça por... C'est un verre par semaine? Non, 2 fois par semaine. Chaque fois qu'il y a un repas de gala, on peut prendre un bon verre de vin. Ah, no dia da refeição de gala. No dia da refeição de gala, uma taça de vinho. Certo. Mas você tem direito a 2 refeições de gala. Então você terá direito a 2 taças de vinho por semana. Naquela semana. Ai, gente, a dieta é sensacional, fantástica. Vamos então para a quarta fase, que é a última fase, é isso? Isso. Partons alors à la quatrième phase et la dernière. Oui. Quand la phase de consolidation est terminée, on entre dans ce que j'appelle le reste de la vie. Quando a fase de consolidação terminou, a gente entra numa fase que ele chama pelo resto da vida. Que bom, essa é uma parte boa, então. Parce que le vrai problème, c'est de ne pas regrossir. Por que pro resto da vida? Porque o real problema de uma dieta não é você emagrecer, mas é você manter o peso perdido. C'est ça le gros problème du surpoids, c'est que tout le monde maigrit, mais les gens regrossissent. Porque esse é o principal problema, certo? Assim, tem muitas dietas, todas as dietas fazem você emagrecer, mas o real problema, o verdadeiro problema é como que eu vou manter o peso que eu perdi. Donc, Como fazer essa manutenção? Pour éviter ça, on peut reprendre la vie naturelle, normale, mais il faut respecter 3 règles. Para evitar o ganho do peso novamente, então a gente vai comer normalmente na quarta fase, tudo que você quiser, mas você precisa respeitar 3 regras. 3 regras, vamos lá.
Primeira regra. Primeira regra, a primeira regra? Le jeudi, on mange que des protéines, comme dans la phase d'attaque. A quinta-feira proteica. O que isso quer dizer? Que toda quinta-feira você volta à fase de ataque, consumindo somente naquela jornada um dia de proteína. Só proteína. Só proteína. Un jour qui protège les autres jours. Esse dia serve para proteger você dos 6 outros dias da semana. Ok. La deuxième règle, c'est marcher 20 minutes tous les jours. A segunda regra é caminhar todos os dias 20 minutos. C'est pas beaucoup. Não é muito, Sim. Et monter les étages à pied. É suficiente. não é muito, é suficiente, e cada vez que você estiver diante de uma escada, de um elevador e de uma escada, dê preferência à escada. Suba a escada, caminhe 20 minutos e suba escadas. Pode fazer pode ser feita outra atividade física? Est-ce qu'on peut Nesse faire tempo? d'autres activités? Oui. Sim. Sim. Bien sûr, Tá. plus on fait, mieux c'est. Quanto mais você fizer, melhor será. E uma pergunta agora da nossa direção. Qualquer pessoa pode fazer essa dieta em qualquer fase da vida? Une question maintenant. N'importe qui peut suivre votre régime, n'importe dans quelle phase de sa vie? Sauf les femmes enceintes et les enfants. Todas as pessoas, com exceção de grávidas Não. e as crianças. E as crianças. Porém, a minha diretora está perguntando que ela também está grávida, como eu. Sa directrice est aussi enceinte. Ah oui. Também pode. Juste Depois, après cocher, Si elle ne donne pas le sein. se você não estiver amamentando, você pode, pós-parto. perfeito. Ó, Nininha, já sabemos aí nossa que a gente vai investir. Mas agora, para finalizar, então, essa quarta fase, a gente pode... faltou a terceira regra, né? Então, terceira regra. Voilà, il manque la troisième La règle. troisième, c'est 3 cuillères à soupe de son avoine. A terceira regra são 3 colheres de sopa de farelo de aveia. Que devem ser inseridas em qualquer refeição, qualquer lugar. Qui peut être mis dans n'importe quel repas. Oui, et on peut faire avec des pancakes, on peut faire avec des crêpes, on peut faire avec des muffins, on peut faire avec des fonds de pizza. C'est très très bon à manger. É muito variável. Você pode utilizar o farelo de aveia para fazer muffins, para fazer crepe, para fazer panqueca, para fazer massa de pizza. E também no iogurte. Você pode misturar no Et on peut faire iogurte. des porridge aussi, avec un Você peu pode de fazer lait. mingau também com Entendi. farelo de aveia. E quantas vezes a gente deve consumir essas 3 colheres de aveia? Todos os dias? Tous les jours. Todos os dias. Todos os dias. Então, nessa quarta fase, para manter esses quilos perdidos, a gente tem que respeitar essas 3 regras que o doutor acabou de explicar. Sendo assim, queria que ele comentasse um pouco, hoje, depois de 20 anos, uma dieta tão inteligente, satisfatória, que trouxe aí muita qualidade de vida para tantas pessoas, o que ele nota que as pessoas conseguem realmente manter o peso para o resto da vida e terem mais saúde? Ce qu'elle dit, c'est que voilà, après ces 20, 30 ans des études sur votre régime, qui est un régime très intelligent, qui a beaucoup de bons résultats et positifs, qu'est-ce que vous notez? Vous notez que les gens arrivent à maigrir, à avoir une qualité de vie meilleure et à garder le poids perdu. Ils arrivent à stabiliser le poids. Il y a à peu près 35% de gens qui arrivent à garder le poids au bout de 3 ou 4 ans. Existem mais ou menos 35% das pessoas que seguiram a dieta dele que conseguem estabilizar o peso até 4 anos. Uau, bastante. Oui, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est pas parfait. Il faut encore faire mieux. Ainda é assim mesmo, é bom, é um número bom, é melhor que antes, mas ainda tem muito trabalho a fazer, ainda não está perfeito, pode ser melhorado.